meios de Facebook, WhatsApp e Instagram. Sou Cirilo Mendes, psicólogo clínico. Hoje trouxe um tema que é muito conhecido, mas que infelizmente também poucos dominam. Vamos falar de concreto sobre o autismo, as causas e os fatores de risco. O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento que é caracterizado por dificuldade na relação social ou interpessoal. A criança com transtorno de autismo tem dificuldade na comunicação, que pode ser verbal ou não verbal, apresenta comportamentos restritos ou então repetitivos. Desta feita, as causas deste mesmo transtorno, até hoje ainda não existe uma etiologia definida de acordo com as evidências científicas, mas há literaturas que afirmam de que pode ter alguma influência da informação genética ou então mesmo dos fatores ambientais. Mas existem fatores de risco que podem comprometer a este problema. Um dos fatores de risco consiste na gravidez precoce em adolescente, como vem aí as imagens. O uso de antidepressivos durante a gravidez também pode comprometer. Quando falamos desta gravidez precoce em adolescente, também temos um outro fator de risco, ainda nesta série, que tem a ver com aqueles partos tardios. Estamos a falar de mulher, 38, 40 anos em diante. Ou seja, nascer cedo, como nascer tarde, pode ser um dos fatores de risco para o autismo. O uso de substâncias psicotrópicas, tal como vemos aí as imagens, o uso de cigarro, álcool, outros tipos de droga, também podem comprometer. Hemorragia nos primeiros meses de gestação também é um fator de risco. Para além desta hemorragia, problemas de tensão durante a gravidez também concorrem para um dos fatores de risco. Para dizer que o autismo é um transtorno extremamente complexo, que até nos dias de hoje ainda não ocorre. Mas se tiver um acompanhamento, podemos de certa forma ajudar a criança a se tornar uma pessoa autônoma. Por este motivo, faremos aqui uma descrição das características de crianças com este tipo de transtorno. Como vê a imagem acima referenciada, temos uma mãe com uma criança no colo. A partir dos 6 meses depois do parto, a criança autista dificilmente mostra sorrisos à mãe. Quando pegamos a criança, ela tem a tendência de brincar, enfim. Mas se for autista, dificilmente apresenta sorrisos ou uma cara de felicidade. Já a imagem que segue é de uma criança extremamente retraída. Como ela apresenta esta dificuldade na relação pessoal, por isso é que temos a imagem de alguém que não quer o ver denegrido. Irritam-se com maior facilidade, às vezes vai chorando sem nenhum motivo aparente. Se for na escola, na creche, neste caso, tem também problema de atenção. E esta imagem está muito visível. Enquanto a professora vai falando para a criança, ela simplesmente vai prestando atenção em outros lados. É para chamarmos aqui a atenção que 30 a 40% de crianças com autismo apresentam comorbidades associadas. Por isso é que temos muitas crianças autistas e, ao mesmo tempo, também apresentam transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, com maior realce na área da desatenção e a própria hiperatividade. A criança autista tem dificuldade nos relacionamentos pessoais. Como vemos aqui essas imagens de crianças que, num momento do intervalo, estão a tentar divertir-se. A imagem que segue é de uma criança que parece que está ouvindo barulhos que estão lhe perturbando. Ou seja, a criança autista, barulhos simples, parece algo aterrorizador. Por este motivo, elas têm a tendência de taparem os ouvidos com as mãos. Isso é frequente porque elas também apresentam disfunção sensorial. Aquilo que é normal para uma criança autista pode aparecer algo anormal.
E, para além de outras características, existem outras, como vejamos a imagem de segue, por exemplo, deste, parece uma criança que apresenta transtorno de síndrome de Down. Algumas, infelizmente, também apresentam alguma alteração nas características fisiológicas. Já aí temos uma polar, são imperativas. Muitas delas são muito energéticas, com tendências de agressividade para as pessoas que estão ao seu redor. A questão aqui de agressividade pode ser para a mãe, pode ser para os irmãos, ou as pessoas então que estiverem mais próximas. Vê conforme ela pega o cabelo da sua irmã ou então colega. Parece um objeto qualquer, mas esse é um comportamento característico destas crianças. Elas brincam com objetos cortantes como se fosse algo normal. Pegou uma faca, que no imaginário dela pode parecer uma esferográfica, mas na verdade não. É algo cortante. Eles familiarizam-se mais com ambientes solitários. Por isso é que temos aquelas crianças aí, especificamente sozinha, porque lidar melhor com isso. Já falamos da desatenção, é uma outra característica. Se virmos aqui, por apresentar esta dificuldade na relação interpessoal, enquanto os outros estiverem unidos, o autista tem a tendência de isolar-se. O mesmo acontece no momento de aula. Enquanto outros vão prestando atenção, ela está a prestar atenção em outras coisas. Desta feita, vamos para um outro item, que é muito específico também em crianças autistas, é que elas apresentam disfunção sensorial. A partir da disfunção sensorial, elas podem apresentar tato, paladar, o olfato, a visão muito alta ou muito reduzida. E em função desta disfunção sensorial, cria-lhes uma dificuldade naquilo que é a recepção de certas informações que podem vir do meio ambiente. Em função desta disfunção sensorial, faz com que muitos autistas apresentam também uma seletividade naquilo que é a alimentação. Há crianças que preferem simplesmente comer maçã, outras banana, mas que podem recusar o pão devido ao cheiro, ou a maneira como ele pega o pão, o tato que ela tiver deste mesmo alimento, pode ser um desconforto. Então, a disfunção sensorial é uma das características também muito evidente para crianças com transtorno de autismo. Por isso é que nos exemplos anteriores eu fiz uma referência que ela pode ouvir sons normais, mas que na percepção dele parece algo aberrante. E por este motivo tem a tendência de cobrir os ouvidos com as mãos. E como pode ouvir sons tão altos, mas que no imaginário dele parece algo diferente. E para além da disfunção sensorial, é importante que a gente compreenda o diagnóstico para que se tenha um acompanhamento eficaz. A partir do diagnóstico, é sempre recomendado quando a atuação de uma equipe multidisciplinar. E neste caso, estamos a falar de psicólogo clínico, psiquiatra e neurologista. De acordo com o DSM-5, que é a nova versão do Manual de Estatístico de Diagnóstico das Perturbações Mentais, quando tivermos que diagnosticar algum paciente com este tipo de transtorno, a partir da história clínica, é importante que o sujeito apresenta dificuldade no relacionamento interpessoal, ou seja, dificuldade na relação social, porque ela tem essa dificuldade de criar amizades, deve apresentar dificuldades na comunicação verbal e não verbal, comportamentos repetitivos. Aqui no comportamento repetitivo, ela pode ver aonde tem esses livros e simplesmente toda hora batendo aqui ou com a sua própria cabeça. Por outro lado, para além deste comportamento repetitivo, as crianças autistas têm a tendência de esfregar os lábios a partir da superfície nas paredes.
Ela está nesse instante e vai cheirando em objetos anormais. Aqui não há comida, mas ele tem essa tendência de cheirar. O que é que ele procura de concreto? Então, desde o momento que ela apresenta esses 3 sinais, por avaliação de uma equipe multidisciplinar, então estaremos em altura de poder dar um acompanhamento eficaz. Não é possível ajudarmos criança com este transtorno caso não haja a participação da própria família. Como o autismo não tem cura, significa dizer que o acompanhamento precoce ajuda a própria criança a se tornar uma pessoa autônoma. Quando falamos de autonomia, significa dizer que ela estará em altura de aprender a vestir sem o auxílio de outras pessoas, vai aprender a comer sem o auxílio das outras pessoas, vai aprender a arrumar a sua própria cama sem o auxílio das outras pessoas, cuidar da sua própria higiene. Todos esses trabalhos são feitos por intermédio de uma equipe multidisciplinar com grande realce, o terapeuta ocupacional. Atividades de motricidade é importante também porque ajuda nas habilidades motoras. Por este motivo, faremos aqui alguma demonstração de alguns exercícios que estas crianças podem fazer do seu dia a dia, sobre o acompanhamento de um terapeuta de casal em companhia com a família. Agora chegou o momento de irmos naquilo que é a vertente prática. Como já dissemos que é importante que a criança deve exercitar. Por exemplo, temos aqui esta borracha. Muitos veem, parece que não tem importância. Esta borracha é muito importante para aquilo que tem a ver com as habilidades motoras. Pode parecer mãos esticando, amarrando, esticando. Isso vai ajudar na coordenação motora da própria criança, sobretudo nas habilidades de pegar um lápis que é para poder desenhar. Isto é muito importante. Como também podemos pegar esta bola, ela vai fechando, não de forma bruta, mas lentamente, e vai, fecha, abre, fecha, abre. Também ajuda na coordenação motora para os movimentos, porque um dos problemas que é muito relacionado à questão da disgrafia consiste mesmo na falta de uma boa coordenação motora. Então, exercícios do gênero também ajudam bastante. Como também temos aqui essa corda para os atletas profissionais, saltamos a corda porque, para além de manter o equilíbrio corporal, as pessoas têm a tendência de saltar muito. Por isso é que temos a disciplina de educação física, não em vão. Então, como elas não têm esta habilidade motora de pular, ficar simplesmente em um lugar, neste caso, a equipe que estiver a trabalhar, ou mesmo em casa, os pais, um vai pegar no outro lado, a criança vai ficar no meio. Inicialmente, vocês vão lançando a corda lentamente em função da habilidade que ela tiver. Porque a aprendizagem tem dessa, você não vai aprender logo no primeiro dia, porque ela requer um esforço repetitivo. Então, quanto mais repetir, quanto mais haver esforço, ela vai pulando e vai ganhando habilidade. É isso que é importante, que significa dizer, tanto os pais ou a equipe que estiver de serviço devem ser pessoas muito pacientes. Não podemos fazer o nosso trabalho com pressa. Para além desta atividade, como eu disse no princípio, muitas crianças autistas apresentam comorbidades associadas. Este é um exercício de bate-bate que ajuda muito na questão da atenção. Por exemplo, está aqui. A ideia é que você faça um movimento para que esta bola bate aqui. Mas isto só será possível se ficares atento. Por exemplo, é importante que eu devo estar atento. Olha, atenção. Agora, se eu não ficar atento, como ela distrai-se facilmente com qualquer estímulo em função dessa disfunção sensorial,
Você vai querendo abater e vai desaparecer. Não. Então é importante que a pessoa esteja concentrada. E a partir desta concentração, ela vai controlar o movimento da bola. Vá. Olha, 4 vezes. Isso só é possível porque eu estava aqui, atento. Então, se é criança, inicialmente ela tem essa dificuldade, mas na medida que vai exercitando, ela vai aprendendo. Por outro lado, é importante que as crianças aprendam as cores. Hoje, ao falarmos das cores, ela vai aprendendo os tipos de cores, por exemplo. Vai aprendendo tipos de cor. Vamos falar da cor preta. Ao falarmos da cor preta, temos que fazer uma associação. Lápis preto, casaco cor preto, calça cor preta, a televisão preta, pasta preta, carro preto, uma casa de cor preta, por exemplo. Quer dizer, em uma semana ou em 3 dias, vamos falar somente de uma cor. Se estivermos a falar de cor vermelha, a casa tem que ser vermelha, roupa vermelha, pasta vermelha, mais o que? Banheira vermelha, coberta vermelha. O que é que acontece? Ela, se for à rua e ver um objeto com aquela cor, já sabe que carro de cor que é? Vermelho. Se ver uma camisa vermelha, já sabe que aquela cor é vermelha. Ou seja, é importante associarmos as cores aos objetos. Coisas que muitos não sabem nos dias de hoje, porque não aprenderam a fazer este tipo de relação. Estas cores estão no formato de um lápis. Então, se ela aprendeu, podemos pegar essas bordas. Também tem cores que é diferente. Amarelo. Como já falamos da cor vermelha, ela pode ver esta borda aí e vai dizer, não, é cor que? Vermelha, porque já teve associação com este tipo de cor. Falamos do sapato castanho ou da cor castanho e exemplificamos sapato, carro, animal, enfim, isso vai ajudar. Como também, se pegarmos esses jogos aqui de cor, tem aqui várias cores. Então, a ideia é associar as cores aos objetos. Para além deste exercício, vamos pegar este manual de banda desenhada. É um dos exercícios também que tem a ver com quebra-cabeça. E todo exercício de quebra-cabeça, para além de nos ajudar no nível de atenção, também ajuda-nos a ter um raciocínio lógico. Por exemplo, este manual de banda desenhada. Aqui já vem todas as opções. E os animais aqui aparecem incompletos. Então nós temos que ver aqui um destes elementos, que é para podermos fixar aqui. Isto só será possível se a criança estiver aqui, atenta. Para além da atenção, ajuda-lhe também a raciocinar. Nos livros, os exercícios de banda desenhada, por exemplo, temos aqui animais incompletos, ou seja, sem cores nenhuma. Você vai lidar, tem a opção de pintar de acordo com o seu gosto. Ao pintar de acordo com o seu gosto, para além dela aprender a cor, vai conhecer o animal e também os benefícios que este animal tem para o ser humano. Esse exercício a criança não vai fazer simplesmente na escola ou na creche. Em casa, por isso é que dizemos que a família deve ser um agente ativo nesse exercício. Os pais, os irmãos mais velhos, podem passar este tipo de testemunho aos seus irmãos. Muitos reclamam de que não temos quadro, enfim. Temos, por exemplo, um quadro como este. Este é um quadro. A partir deste quadro, nos exercícios de desgrafia, você vai fazendo o risco e a criança vai escrevendo. Por exemplo, pessoas.
que tem problema de disgrafia, a letra A, em vez de ficar aqui, pode avançar-se 3. Isso às vezes acontece por falta da coordenação motor. Mas aqui você aprende a escrever de forma direita. E no outro lado, aqui, você vai desenhando, fazendo figuras. Por isso é que na fase inicial, as crianças têm a tendência simplesmente de borrar o quadro. Vai, risco, vai pintando. Não é em vão que se faça esse tipo de exercício. É mesmo para ajudar a ter a coordenação motora. Quanto mais praticar, melhor. Ao fazer um desenho, pode ser carro ou animal, vai aprendendo também. Para além dos exercícios demonstrados, outro dado importante é envolver a criança nas atividades da comunidade, como frequentar o cinema, frequentar os transportes públicos, atividades como banho, terapia, que pode ser no rio ou piscina. Ela deve sentir-se, deve compreender que é um agente ativo também dentro de uma sociedade. Por esta razão, na condição de familiares, neste caso os pais, parentes encarregados de educação, devem ser as primeiras pessoas a motivarem, a transmitir esse sentimento de segurança, esse sentimento de confiança, no sentido de desenvolver a autoestima desta mesma criança. Mas, infelizmente, isso não tem acontecido. São as próprias famílias a discriminarem suas crianças. São os próprios parentes a estigmatizar os seus familiares. E quando isto acontece, é difícil nós ajudarmos o nosso parente. Então, se a família é minha e eu tiver vergonha da minha família, de que modo é que nós vamos poder ajudar? Claro que não teremos mecanismo que é para poder orientar. Tal como dissemos, é um problema cuja causa é desconhecida. Ainda não tem cura. Mas o acompanhamento multidisciplinar ajuda esta criança a se tornar uma pessoa autônoma, porque é um problema que começa na infância e vai até a fase adulta. Então, ao se tornar uma pessoa autônoma, ela estará em altura de poder participar em vários eventos que a sociedade estiver a desenvolver. Para questões de dúvida, podem contactar-nos a partir da nossa página no Facebook. Cirilo Mendes, psicólogo clínico. No Instagram, o nome é o mesmo. Ou então, a partir do nosso grupo Fã Clube Psicologia em Malães, com o psicólogo clínico Cirilo Mendes. O nosso lema é: diga não à exclusão, mas sim à inclusão. É respeitarmos todo mundo com educação, com respeito. Porque independentemente das nossas diferenças ou então características, cada um é importante naquilo que é e o que faz. Estamos juntos.